Bom dia a todos. É a primeira vez que venho ao Brasil e estou gostando muito, mas ainda não me sinto à vontade para falar em público com a maneira do Brasil. Então, me desculpem, vou passar a pronúncia de Portugal, vou tentar falar devagar e, se porventura não perceberem, eu tento estar atenta às expressões para falar mais devagar ou tentar mudar um bocadinho no sentido de português do Brasil. Bom, então, como digo, é um prazer estar aqui e gostava muito de agradecer o convite que me foi feito. O que eu tinha pensado fazer agora de manhã era, de certo modo, na continuação e em acrescento ao que já foi dito, ilustrar alguns pontos que respondem às perguntas que nos ocupam nesta sessão, nomeadamente a questão da qualidade dos itens de avaliação e a ligação da avaliação com um domínio muito clássico na psicologia, que é a psicometria. Quer dizer, quando nós avaliamos, podemos fazê-lo informalmente e muitas vezes, como disse Frank Ramus, isso é o suficiente, se não há problemas, mas quando estamos já a testar o limite ou do nosso conhecimento ou das fronteiras da aprendizagem do aluno, é preciso tomarmos consciência sobre o próprio processo de avaliação e saber melhor como fundamentar essa avaliação. Então, o que eu vou tentar fazer nesta comunicação é ilustrar porque é que alguns itens de avaliação podem ser preferíveis a uns outros e com base em quê? Com base na evidência que vem da investigação em contexto educativo ou também em contexto clínico, no sentido de detecção de dificuldades de aprendizagem ou de dislexia. E, portanto, cela va sans dire, como dizem os franceses, que eu concordo que o que deve ser avaliado é exatamente o que foi dito antes, mas agora, por questão prática e de ilustração, vou-me centrar só em alguns aspectos e não em todos os que já foram analisados na comunicação anterior. Bom, e portanto, a avaliação é sobre a aprendizagem da leitura e da escrita. E eu penso que é importante ter em mente que a aprendizagem deve permitir. Nós já ouvimos muito sobre isso, mas nunca é demais, talvez, salientar que nós só aprendemos realmente a linguagem escrita quando ela para nós é tão natural como a fala e quando conseguimos perceber o sentido a partir da escrita, tal como percebemos a fala que chega aos nossos ouvidos. E, portanto, perante, por exemplo, uma mensagem escrita como aquela, nós, olhando para lá, enfim, é mais difícil, porque, como acontecia em muitas escritas anteriores aos últimos séculos, a separação entre as palavras não estava marcada, numa situação, aliás, muito interessante, porque é exatamente o que acontece na fala, em que a corrente da fala e os silêncios não são entre as palavras, são dentro das palavras, com as oclusivas, e, portanto, isto, de certo modo, é uma metáfora, ou aproxima-se ao que acontece quando nós temos de processar fala. E, todavia, nós, como diz um investigador famoso de uma maneira um bocado provocativa, alucinamos as palavras, porque as palavras, propriamente, são o produto do nosso conhecimento das palavras, que, de uma maneira descendente, quer dizer, do contexto, do conceito da expectativa para a onda acústica, nos permitem perceber as palavras sem esforço. Ora, quando nós conseguimos fazer isso também na escrita, então somos leitores hábeis e é disso que se trata quando falamos em alfabetização. Então ali, olhando aquela sequência de letras, eu, por exemplo, a primeira que vem à mente é Miguel. Depois de ver Miguel, não custa, quer dizer, a palavra salta ao olhar. E eu penso que qualquer professor ou qualquer pai ou mãe é isso que espera ver nos seus filhos, que aprendem a ler, e é esse prazer que sente quando a criança vai na rua e olha para uma tabuleta e diz: é por ali aquela rua, vamos por ali. Que é a descoberta realmente da escrita e a apropriação da linguagem escrita. Bom, então, o aprendizado da leitura, o que é? Podemos dizer que é esta faculdade que nos permite que as palavras escritas saltam à vista, são perceptíveis, não são o produto de um esforço cognitivo, são percebidas tão naturalmente quanto a linguagem oral e, como dizia
George Miller, o famoso estudioso da linguagem, que eu muito admiro, é quando também a escrita se torna tão presente para nós como o resto da linguagem, como o ar que respiramos. Dizia George Miller que a linguagem é como o ar que respiramos e serve 1 milhão de propósitos humanos. Quando nós conseguimos fazer isso também com a linguagem escrita, realmente somos leitores hábeis. Então, como é que vamos chegar à leitura hábil? Bom, eu tinha aqui... Bonito. Então, se eu fosse professor, ou se eu fosse pai ou mãe, ouvia isto e o que é que eu podia fazer para tentar fazer com que esta criança chegasse à tal naturalidade da linguagem escrita. E era algumas ilustrações sobre isso que eu gostava de vos mostrar, não sem antes salientar mais uma vez este aspecto, que dominar a língua escrita implica estes 2 passos fundamentais, que é conhecer as correspondências regulares, segmento a segmento ortográfico e a sua correspondência com a fala, e também porque não se trata de transcrição fonética, trata-se de representações ortográficas que não são uma pura conversão dos sons ouvidos em letras, trata-se também de estabelecer representações lexicais robustas que possam ser acedidas automaticamente. E é isso que permitiu àquela criança ali, muito rapidamente, depois de se ter enganado no boné, conseguir descodificar bonito, bonito. Percebeu a palavra bonito? Fez o acesso lexical. Perdão. Mas o outro aspecto muito importante, e que também já foi falado na comunicação anterior, é exatamente a outra face da linguagem escrita, que é a escrita propriamente dita, e também aí há um processo natural que passa pela expressão gráfica, que começa a fazer o seu laço com a linguagem logo antes da entrada para a escola, muitas vezes com este tipo de escrita em espelho, que acontece naturalmente, porque ainda não foi aprendido o código escrito e que depois permite fazer a tal apropriação da linguagem escrita nos bilhetinhos que as crianças pequenas começam a escrever, mesmo que seja numa escrita um bocadinho idiosincrática. Por exemplo, ali, mãe, eu quando vim-te acordar, que não acordou, por isso está em aspas, ainda não aprendido esta conversão grafema-fonema da forma verbal, eram 5 e 3, 52 e 54, etc., porque com certeza a mãe nunca mais tinha acordado, e então a criança foi contando o tempo e acusando a mãe, olha, eu vim-te acordar, não acordaste, o tempo foi passando e assim aí está. Bom, e portanto, escrever, defendia eu, talvez, para contrapor à perspectiva de que agora a utilização da tecnologia nos vai libertar da escrita cursiva manual, escrever nasce talvez também de um gesto expressivo natural. E o aprendizado da linguagem escrita também pode passar, talvez numa perspectiva clássica, por ser capaz de materializar a linguagem escrita através de um gesto fluente do próprio corpo, sem passar pelo intermédio de uma máquina, que pode ser útil em alguns casos, mas também pode haver vantagens em poder prescindir dela. You can't hear? Bom, então as ilustrações que eu falava há pouco, para ambas, quer para a leitura, quer para a escrita, um requisito é o conhecimento de letras. E então, quanto sobre que testes fazer e que conhecimentos testar, que itens, um fundamental é este, o conhecimento de letras, e os outros são os que vamos ver a seguir, correspondências, fala e escrita, e depois a leitura e a compreensão. Então, como tinha dito inicialmente, a ideia desta comunicação é tentar fazer um salto ou uma ligação com a questão da medida psicológica e das qualidades da medida psicológica. Nós logo à tarde vamos abordar esta questão com mais detalhe, mas de uma maneira geral
toda uma longa tradição psicométrica indica que há 3 grandes qualidades dos testes e da psicológica, da avaliação, que é a validade, a capacidade de avaliar aquilo que se pretende avaliar, e, portanto, não arbitrário. A fidelidade, ou seja, ser capaz de medir o mesmo objeto sempre da mesma maneira, portanto, a constância de medida, e também a sensibilidade ao poder discriminativo. E o que eu vou centrar agora nestas ilustrações é no primeiro ponto, que é a validade, a capacidade de medir ou de avaliar aquilo que é suposto ser avaliado. Então, para isso, gostava de vos mostrar alguns dados que mostram porque é que testar o conhecimento de letras é realmente testar algo que é crucial para a aprendizagem da leitura e da escrita. O que nós vamos ver nestes gráficos é a relação entre o número de palavras corretamente lidas, aqui em baixo, de 0 até 100, e as letras... Ai, perdão, desculpa. As letras que a criança consegue reconhecer e, portanto, que já passou da fase do processamento visual da discriminação de forma para o conhecimento cognitivo de ser capaz de reconhecer aquela letra com uma identidade própria, mesmo que a letra possa aparecer visualmente com formas diferentes, por exemplo, maiúscula e minúscula. Isso é um aspecto importante porque há quem defenda que a letra é como uma face. Nós também podemos ver uma face com ar carrancudo ou com ar sorridente. Bom, as letras podem estar também com diferentes aspectos, como, por exemplo, o minúsculo e o maiúsculo. E, realmente, estes resultados aqui referem-se a um conhecimento que é invariante, ou seja, que tanto se aplica à letra maiúscula como minúscula. E, portanto, o que vemos aqui é que no tempo zero, portanto, no início da aprendizagem, cada ponto é uma criança e a maior parte das crianças não consegue ainda ler palavras nenhuma, estão no zero. E há uma certa dispersão, algumas não conhecem letras, outras já conhecem, e estas que conhecem mais do que 80% das letras, há uma que não lê nada, mas as únicas crianças que têm já uma taxa de leitura com alguma visibilidade são aquelas que conhecem mais do que 80% das letras. E depois, se continuarmos mais um mês, mais 2 meses, tempo 1 vai aumentando, os pontos vão se deslocando, as letras corretas vão estando mais preponderantes, portanto, vai havendo maior conhecimento de letras, e o que acontece às crianças é que elas começam também a deslocar no sentido das palavras corretas. E se continuarmos neste processo, aqui parece ter havido um salto, em que... desculpem, eu queria ir para trás. Mas vê-se muito bem o movimento, a curva de aprendizagem do conhecimento das letras. À medida que aumenta o conhecimento das letras, também vai, sendo possível, é uma porta que se abre para a leitura correta de palavras. Portanto, quanto a esta pergunta, que itens testar, o conhecimento das letras é realmente um item fundamental e cuja validade está comprovada empiricamente e que, portanto, pode fazer parte dos apetrechos que o professor usa em sala de aula para propiciar a aprendizagem. Isto é o mesmo, mas para termos a perspectiva de conjunto e, portanto, a ideia é que, quer em vários estudos, estes dados que eu mostrei são de 2004 de Philip Seeman, mas nós observámos o mesmo num outro estudo com crianças de várias nacionalidades. Aqui estes dados são escoceses, mas aqui neste estudo é com várias nacionalidades, e há um limiar, que é o 80% das letras corretas, que abre a porta para a leitura de palavras corretas. E, portanto, uma pergunta e uma resposta, uma destas das perguntas é útil, é bom e tem um papel facilitador da aprendizagem os exercícios que façam o conhecimento das letras e a avaliação do conhecimento das letras. Porque um dos resultados talvez mais delicados de lidar da psicologia cognitiva e da memória é que, se comparar a vantagem do tempo de estudo com o tempo de teste, ou seja, suponhamos que temos meia hora de estudo e que podemos optar entre usar essa meia hora integralmente para o estudo ou dividir essa meia hora em, por exemplo, 20 minutos para estudar e 10 minutos para testar o resultado do estudo. As investigações de Rodinger, um psicólogo americano especializado na memória, vem dando dados muito convincentes de que há mais vantagem
em introduzir algum tempo de teste do que usar apenas tempo de estudo. E isto tem implicações muito importantes para a sala de aula, muito difíceis por vezes. Eu confesso que ainda não consigo também fazer isso nas minhas aulas, porque fazer testes e avaliar é custoso, quer para quem avalia, para o professor, quer para o estudante que também prefere viver informalmente e, portanto, deixar que as coisas aconteçam implicitamente. Mas se nós queremos ser muito rigorosos e muito exigentes, estes resultados de investigação de memória parecem indicar de maneira muito consistente que é importante estabelecer uma certa rotina de testagem. E talvez porque, intuitivamente é fácil de perceber, porque ela nos permite tomar consciência de algo que não tomaríamos consciência se não tivéssemos esse confronto com os limites do que nós aprendemos e do que nos falta ainda aprender para progredir mais. Bom, isto era sobre o conhecimento das letras. O segundo ponto é as correspondências fala e escrita. E nas correspondências fala e escrita, eu só gostava de vos dar alguma informação de contexto para se perceber melhor e também porque é que esta questão se liga com a validação empírica do tipo de avaliação que se pode fazer. Portanto, o exemplo que eu vou dar é de um estudo que está em fase de conclusão, em que nós, em Portugal, desenvolvemos uma versão do Grafogame. Quem esteve no Fórum Internacional que acabou ontem sabe bem de que se trata, mas, portanto, é um conjunto de aplicações de jogos que se foi desenvolvida na Finlândia por uma equipa de investigadores muito experiente e de alto gabarito e que tem sido utilizada para propiciar a aprendizagem da leitura e da escrita, quer em situação normal, quer em situação de dificuldade. Então, nós temos também desenvolvemos uma versão do Grafogame em que estamos a testar até que ponto é que realmente o que fazemos é relevante para a escrita ou não, e, portanto, sentamos no segundo ano de escolaridade e o treino que vamos fazer com este programa centra-se em crianças que estão em risco de dificuldade ou em crianças normais e vamos propiciar treino explícito. E, portanto, o que eu estou a defender aqui é que se este treino explícito realmente se comprovar válido, é uma boa pista para o que é que o professor em sala de aula também pode fazer para incorporar na sua própria rotina de aprendizagem. Como já foi dito pelos meus antecessores, seguramente que estes slides podem ser disponibilizados, mas é só para verem que o que nós estamos a fazer então são dois grupos de crianças e para validar que realmente o progresso que elas eventualmente venham a ter se deve ao Grafogame e aos jogos de Grafogame e à avaliação que este programa implica e não a outros processos genéricos, o que se compara é a utilização de um treino específico nas correspondências letras a sons com um treino que não tem nada a ver com isso e que é um treino de matemática. Por só essa comparação, se o primeiro grupo tiver mais progresso do que o segundo, então sim, podemos concluir que se trata do próprio treino com o Grafogame. E, portanto, aqui há uma série de indicadores que podem ser utilizados para a avaliação, porque o que nós fizemos, é exemplo também do que já tinha sido feito numa versão deste jogo para o inglês, o que nós testamos não são só palavras, são também unidades mais pequenas que as palavras. Como foi referido na primeira comunicação, é útil começar do mais pequeno, potencialmente mais simples, para o mais complexo. Então, nós temos situações em que a criança vai ter de treinar, e a avaliação é também um momento de treino, as correspondências fonema-letra, portanto um som, um grafema, um caractere gráfico, ou a sílaba, por exemplo, consoante vogal e uma sílaba oral, ou unidades mais extensas, que em português são muito úteis para algumas regularidades contextuais, como por exemplo o inho, ou aquele ão das formas verbais que aquela criança escrevia mal, e claro, a palavra e depois também a frase, por causa da importância da exposição e do exercício massivo da leitura.
Todos estes jogos ou exercícios se baseiam na confrontação contínua do falado com o escrito. Por exemplo, isto é um exemplo, a criança ouve o, vê as formas das letras a cair e tem de escolher a correta, portanto tem de comer a letra que está a ouvir. Isto é apenas um exemplo ao primeiro nível. Depois, a mesma coisa para o nível das sílabas. Ouve-se, por exemplo, um má, então é preciso selecionar um má aqui, ou ao nível da palavra meia, feia, é preciso selecionar destas duas aquela que está a ouvir no momento. O que nós fazemos, e que é útil para o português, pode ser um exemplo, é que selecionamos um conjunto de casos específicos do português para fazer estes exercícios e para propiciar a tal oportunidade de aprendizagem às crianças nestas situações. Aqui estão vários exemplos, por exemplo, a letra R, que tem 3 valores de acordo com a posição, a questão do S, que pode ser lido como se, em posição inicial absoluta, se for intervocálico tem de ter as duas letras para ter o mesmo valor de S, e se for intervocálico muda para Z, e ainda por cima na escrita é diferente, portanto é particularmente difícil, e tudo o que seja propiciar à criança exercício com estas complexidades tem potencialmente benefícios muito marcados. Bom, e portanto o grafogame matemático é exatamente para comparar e para validar que este treino e esta avaliação naqueles itens é isso que está a fazer o progresso na aprendizagem. O grafogame matemática português de exceção à informação de background é o mesmo que o inglês, não interessa, e portanto o que nós esperamos ter dentro em breve, já concluímos as recolhas de dados com um grupo de crianças com dificuldades de leitura que fizeram o grafogame português, fluente, um grupo também com as mesmas dificuldades de leitura que fizeram o grafogame matemática, e depois crianças da mesma idade que são testadas antes e depois. A identificação das crianças com dificuldades seguiu as regras habituais, e os testes que foram feitos antes e depois também permitiram, por um lado, ter um grupo equivalente à partida para ver se realmente aquilo que motivará a diferença no progresso é o treino grafogame português ou não. E os resultados parecem ser promissores, portanto, nós acabámos o follow-up em junho, e o que verificamos para já é que os progressos principais foram na escrita e, embora em menor grau, também na leitura. E, portanto, se confirmar que este tipo de programa realmente para o português é benéfico, é uma prova ou uma validação empírica de que treino em unidades mais pequenas do que a palavra pode ser benéfico para permitir a tal automatização da conversão grafema-fonema e permitir rapidamente que a criança auto-aprenda para constituir um léxico ortográfico que lhe permita a leitura automática. Finalmente, o último aspecto, o último aspecto é a compreensão, e aqui também se liga bem o que vou dizer a seguir com o que veio anteriormente, porque talvez permita de uma maneira prática resolver este problema de compreensão, fluência, como tratar destas duas facetas da leitura de uma maneira prática em contexto educativo. Então, o que gostava de mostrar é um teste que nós chamamos o teste de idade de leitura, e que realmente é um teste que permite pensar qual é o nível de leitura da criança numa determinada idade ou num determinado grau escolar, e que consiste em algo muito simples que exige apenas 5 minutos. Para crianças, 5 minutos, nós recentemente usámos este tipo de situação para adultos, e é possível em adultos universitários, portanto, estudantes universitários, nesta prova no TIL, que chamamos o TIL do minuto, também traçar um perfil da fluência ou do nível de leitura de um estudante universitário, que pode ser muito útil para detectar situações de dislexia nos adultos. Bem, está submetido o artigo, esperemos que seja publicado em breve. E isto não tem direitos portanto, vai ser de distribuição gratuita.
Então, a vantagem deste teste é que combina descodificação, compreensão e também fluência. E houve um estudo recente, uma meta-análise, que mostrou que quando num teste se faz leitura em silêncio, mas com limite temporal, a correlação do resultado desse teste é muito forte com provas puras de descodificação, como, por exemplo, leitura de pseudopalavras. E, portanto, se por razões pragmáticas ou motivacionais não for adequado estar a utilizar repetidamente pseudopalavras, então uma boa aproximação pode ser uma prova que tem mais validade ecológica, chamemos-lhe assim, porque é a compreensão de frases. E a compreensão de frases deste género. Isto é uma pequena provocação, porque nós não compreendemos. Em que é que consiste o TIL? É uma frase em que falta a última palavra, são apresentadas 5 alternativas para a última palavra, e essas alternativas, há uma correta, claro, e há outras muito parecidas. E isto é uma satisfação que nós tivemos, porque em tempos houve um investigador que quis fazer este teste em hindi, mas isto mostra-nos que é impossível ler sem ser capaz de reconhecer letras e sem ter o conhecimento das letras. Bem, em português é isto, portanto, vou lavar a louça amanhã de manhã porque estou cansado e prefiro ir para a fila, cola, rádio, cama, cara. Portanto, são 36 itens deste género que podem já, num estudo que fizemos no fim do primeiro ano escolar, ou perto do fim do primeiro ano escolar, as crianças já conseguem fazer uma parte do teste e, portanto, é uma maneira muito prática de, primeiro, averiguar até que ponto é que está a decorrer o progresso da leitura e também de poder avaliar futuramente o progresso na fluência da leitura. Portanto, para voltar novamente ao início e pensando se este tipo de itens de avaliação podem ser úteis para ser usados em sala de aula e também para medir o progresso na leitura e na escrita, eu diria que, através destas investigações que eu vos mostrei e que são meramente exemplificativas, porque é claro que há muito mais trabalho sobre cada um destes aspectos, estas medidas são válidas e, portanto, têm toda a vantagem em poder ser utilizadas quer pelo professor em sala de aula, quer num contexto diagnóstico clínico. E, finalmente, para acabar, porque não dizia nada sobre isso, gostava só de referir que, embora não seja mais difícil agora justificar a validação, a escrita e a leitura expressiva não podem ficar ausentes, porque certamente são aquilo que também liga mais diretamente a linguagem escrita com a linguagem com sentido. E obrigada pela atenção.